Olá, tudo bem, amigos? Hoje eu vou falar sobre elementos da narrativa, tá? O meu plano de unidade, ele foi pensado, né, sobre elementos da narrativa, dentro da disciplina de língua portuguesa, para o nível escolar do sexto ano, uma idade ali entre 11 e 13 anos, numa escola clássica cristã. A ideia foi, a gente pensou primeiro nos objetivos da unidade, posteriormente a gente foi construindo. Então, o melhor modelo para isso foi o modelo retroativo de Rigg e McTighe, né? Ou também chamado planejamento reverso. Por que a narrativa? Bem, a narrativa ajuda na formação da língua, na formação do imaginário, no desenvolvimento lógico e na estruturação do pensamento e também no desenvolvimento psicológico. Bem, os padrões e objetivos de aprendizagem foram baseados em três grandes objetivos lá da BNCC, estão aqui os códigos, e no QR Code vocês têm acesso à BNCC de linguagens, que posteriormente eles foram pensados e reorganizados em objetivos gerais, principais da nossa unidade, que são esses aqui. Então, compreender o conceito, né, descrever os conceitos de narração e sua construção, identificar a existência de elementos, e reconhecer a estrutura básica de uma narrativa e produzir um texto narrativo. Dentro desses objetivos principais, nós dividimos em outros objetivos que são mais específicos para cada dia dentro das aulas, né? Então, a primeira aula, ela tem objetivos mais específicos dentro daqueles objetivos principais, né, que nós vemos aqui. Bem, as atividades, elas vão ser feitas pela ficha de análise de elementos narrativos, que é uma ficha que também tem rúbrica, tá, dela. Eles vão trabalhar em pares. A ideia de trabalhar em pares, na verdade, já é uma ideia própria para adaptação. Os textos, né, que eles vão analisar, eles vão ser lidos em voz alta, principalmente para os alunos que têm dificuldade na leitura, e vão ser dadas orientações de passo a passo e exemplos visuais. A avaliação vai ser através das fichas, então a gente vai olhar as fichas e vai dar pontuação das fichas, e através da observação e a análise da ficha. Então, observar se a criança conseguiu interagindo ali, transmitir e se isso foi passado para a ficha. Então, essa observação. No dia 2, nós vamos ter outros objetivos mais específicos. Aqui vão envolver mais a questão da gramática. Então, a gente vai ler textos, né? Porque a leitura desses textos? Porque uma das avaliações é, como vocês podem ver aqui, é a atividade de observar e identificar 5 textos narrativos dentro de 10 textos aleatórios. Então, nós vamos ler esses textos e nós vamos trabalhar a análise desses textos. Então, nós vamos analisar juntos, né? No caso aqui, vai ser dividida em pares a turma, para fazer. E a partir dessa construção e dessa análise, os alunos vão criar um mapa mental sobre esses marcadores gramaticais, sobre essa questão da linguagem e sobre a ideia do conceito de narração. A, a avaliação, além daquela que a gente falou da identificação, vai ser também a avaliação de observar os pares trabalhando e as anotações que eles fizeram durante as leituras, tá? No terceiro dia, a gente já vai trabalhar aqui a estrutura da narrativa, né? Já a estrutura dela, como é que ela é construída. A atividade, o início da atividade vai ser por meio da leitura do texto, As Muletas, que foi uma tradução de um texto francês muito interessante. Essa leitura, ela vai ser junto com o diagrama de hambúrguer, então eles vão ler esse texto e a partir desse texto eles vão construir o diagrama de hambúrguer, que também vai ser aqui em pares, tá? Então eles vão trabalhar juntos. A ideia é sempre trabalhar junto. Por quê? Porque é nessa interação que os alunos conseguem ajudar uns aos outros, né? E, por exemplo, se for numa turma muito grande, isso até facilita um pouco para o professor conseguir interagir com os alunos de uma forma mais, vamos dizer assim, personalizada. No caso do texto As Muletas, ele vai ser disponibilizado também uma gravação dele, do professor lendo em voz alta, para os alunos que quiserem reler. No caso, os alunos vão ter que reler o texto, mas muitos têm dificuldade na leitura. Então, esse caso, eles vão poder ouvir a gravação e produzir os trabalhos em pares. E, por fim, aqueles alunos que têm dificuldade na questão da escrita, já que o diagrama tem que ser escrito, é um trabalho dissertativo, eles vão ter que escrever. Então, a gente vai avaliar os alunos, como é que eles responderam o diagrama de hambúrguer, tá? Essa interação que eles tiveram, como eles responderam. E a somativa, a gente vai fazer, então, um trabalho teste, uma prova teste, né? Dentro de um jogo, né? Que é o Word Wall, é um joguinho de flashcards de verdadeiro e falso. Então, a gente vai utilizar um jogo para trabalhar isso.
A próxima a gente já vai falar já vai começar a tentar construir uma narrativa, né? Observar, nesse caso aqui, a estrutura básica de início, meio e fim. Então, a gente vai ler mais textos, a gente vai produzir o storyboard, que é a atividade principal, é o projeto deles aqui, é a produção do storyboard e a apresentação desse storyboard. As adaptações foram feitas pensando, já que a apresentação do storyboard é oral, os alunos vão ter a possibilidade de fazer oral ou escrita, caso eles sintam mais fácil para eles se for oral, será oral. Se for escrito, tem alguns alunos que às vezes têm dificuldade na questão da oralidade, então eles vão poder fazer. E os alunos que não conseguirem fazer a apresentação na frente de toda a turma, eles vão poder fazer a gravação do vídeo, tá? A avaliação vai ser por esse projeto do storyboard e a formativa e a oral vai ser observando a apresentação e ver como eles trabalham ali entre eles, né? Como é que eles discutem, se eles estão falando bem, se eles estão construindo bem a narração, com marcadores gramaticais, com aqueles elementos que a gente tem trabalhado. No último dia, os alunos vão estar, né, com todas as ferramentas, os elementos narrativos, o conhecimento necessário para eles produzirem um texto narrativo. A gente vai começar jogando um joguinho, tá? Depois a gente vai construir um mapa mental e produzir a questão, o texto. Eles vão poder utilizar folhas guias, vai ser uma atividade em grupo, principalmente o jogo e o mapa mental, e eles vão ter tempo adicional, aqueles alunos que têm dificuldade na escrita, para produzirem um texto. Nós vamos avaliá-los pela produção escrita e vai ter uma autoavaliação, tem aqui um exemplo da autoavaliação para eles. As avaliações, elas foram pensadas para elas serem complementares e estarem interligadas. Então, sempre a gente vai estar observando vários aspectos do aluno em diversas atividades para construir ali uma avaliação e um feedback bacana para que eles possam saber como eles estão indo. Por fim, a integração bíblica vai ser baseada na ideia do Barney, né, de trazer a riqueza textual e sempre trazendo textos bíblicos, tá? Combinando os textos bíblicos, porque a Bíblia não é só o texto mais importante, né, da vida de um cristão, é o nosso manual, mas também é uma base fundamental para entender a cultura do Ocidente e a leitura do Ocidente, tá? A literatura do Ocidente. Então, a gente precisa disso. Então, a gente sempre vai criar conexões dos elementos com elementos da Bíblia. E por fim, a ideia, como eu falei, é a gente observar todos esses pontos, não só de uma forma quantitativa, mas qualitativa, e trazer relatórios de feedbacks para os alunos, para eles poderem ver como é que eles estão indo. Então é isso. Tchau, tchau, obrigada.